Bom dia, tudo bem? Eu de novo, Dayana Buarque, mais uma vez aqui. Mas hoje é um dia muito especial. Hoje é dia 27 de setembro, uma data muito importante, com uma convidada muito importante. Hoje é dia de falar com a Juliana. E hoje a Ju veio falar sobre a conscientização do transplante de órgãos. E hoje é o quê, gente? Dia nacional, né? Hoje a data é essa. Então, eu acredito muito que hoje foi preparado para que tudo isso acontecesse. A Ju é uma convidada minha, já conheço há muitos anos de outras histórias, mas eu vou deixar que ela se apresente, que ela fale um pouquinho dela, de quem ela é e sobre o que a gente vai falar hoje, né, Ju? Bom dia, Ju. Bom dia, obrigada pelo convite. É um prazer estar Imagina. aqui participando com você. É sempre bom falar desse assunto, né, da importância da doação de órgãos, Sim, principalmente hoje, que sim. é o Dia Nacional da Doação de Órgãos. Então, o mês de setembro inteiro é o Setembro Verde, então todo mundo vem falando sobre isso, né? E por que eu tô aqui para falar sobre isso, Sim. né? Porque eu sou mãe de duas crianças maravilhosas, né? Lindas. A Laís de 1 aninho, mas o Pedro, que é o foco, o Pedro, ele tem 4 anos. E Uhum. ele espera por um transplante de coração já há 1 ano, né? E aí, vamos falar um pouquinho dessa Esse história. assunto, Ju, eu acho que hoje a gente vai viver um momento muito emocionante aqui nesse episódio do podcast do Aí Me Conta Mais, porque é um assunto que muita gente precisa ouvir, precisa saber, a gente precisa interagir, falar muito sobre isso. É um assunto muito delicado, porém muito necessário. E ninguém mais, ninguém menos importante que a Juliana, que está vivendo esse processo já há bastante tempo. Vamos falar aí de. O Pedro tem 4 anos. 4 anos. A Ju, ela soube do problema de saúde do Pedro já desde o ventre, né, Ju? Isso, na Na gestação, já gestação. no segundo morfológico, a doutora detectou ali uma alteração e ela pediu que fosse feito o eco fetal um Uhum, pouco antes. E aí a gente fez o eco fetal, no eco fetal já veio o diagnóstico dele, que o lado uhum, esquerdo do coração dele não se desenvolveu. Então ali a certo. gente já ficou sabendo que ele ia precisar nascer num hospital cardiológico Sim. e fazer 3 cirurgias, né? O nosso foco hoje é falar sobre a transparência e sobre a importância dessa comunicação de pessoas, médicos, hospital, a importância de centralizar todo mundo na doação de órgãos. Mas a gente vai começar pelo começo, porque tudo tem um começo. Sim. Primeiro você descobre uma gravidez muito desejada, que você já era casadinha, já eu te conheço há muito tempo. Gente, a Juliana, deixa eu falar um pouquinho da Juliana. Eu conheci a Ju no momento da minha vida que não tem nem comparação do hoje e do antes, né, Sim. Ju? Mas eu sempre achei a Juliana assim muito doce, muito delicada, muito ativa, atleta. Lembra? Você Eu corria. corria quilômetros, sempre magérrima, maravilhosa, porque ela é essa elegância em pessoa. E tempos depois a gente acabou que se afastando, a vida mudou muito. Ju viveu a vida dela, eu a minha, conheci você como fisioterapeuta, não é isso? Foi, acho que tinha acabado de terminar a faculdade, né? Isso, já era É. físio. E conheci outras pessoas através da Juliana que deve estar me assistindo nesse momento, pessoas queridas, né? E aí a Ju me apareceu grávida do Pedro e eu fiquei muito feliz quando eu vi a gestação da Juliana. E aí eu acompanhei as notícias de que você soube da cardiopatia congênita, não é isso? Isso, Faz um resumo, Ju, sobre a cardiopatia para a gente chegar na parte da conscientização do transplante. tá. Então ele nasceu no hospital cardiológico, né? Porque Sim. ele precisaria de uma cirurgia com 4 dias de vida e outra com 4 meses. Então ele passou esse período da vida internado, fez as 2 cirurgias, Uhum. teve ali diversas intercorrências, mas aos trancos e Sim. barrancos ele foi indo e se recuperou Forte, né, Ju? forte. E era previsto uma terceira etapa cirúrgica com 3 anos. Então, essa cardiopatia dele são 3 cirurgias, né? Então, a Uhum. gente já sabia disso. Só que quando estava chegando próximos dos 3 anos, todos os exames dele sempre mostrando que o coração dele era fraco. Apesar dele bem, brincando, ninguém, quem olhasse para ele não falava nada, mas Sim. fazia o exame, era aquela surpresa, o coração tá fraco, o coração tá fraco. E aí a doutora falou: não, agora ele não tem condições de realizar a terceira cirurgia porque ele não vai aguentar, o coração dele é muito fraco, ele precisa de um transplante. E E aí, você sempre forte, porque eu me lembro de uma cena. Eu falei que essa entrevista ia ser bastante emocionante, eu já estou bem emocionada, mas eu vou me segurar, prometo. Eu me lembro de uma cena sua, você acompanhando o Pedro no centro cirúrgico, e aquela cena me marcou muito, você deitada com ele no. Gente, eu não sei se a gente vai conseguir mostrar, né? Talvez a gente consiga, talvez a Ju consiga inserir essa cena aqui.
você acompanhando ele na maca até o centro cirúrgico e a partir dali eu vi o quanto você era forte e resiliente, Ju. E eu vi, em você uma força que é transmitida até hoje. Hoje você é uma mulher conhecida a nível nacional, você tem seguidores aí a nível nacional. O Brasil inteiro conhece a tua força e a tua luta, né. E essa conscientização que você levantou, essa bandeira de querer mostrar para as pessoas que essa banalização da a comunicação errônea sobre o transplante de órgão acaba atrapalhando esse processo de doação, É. né, do receptor não, porque o receptor está ali, ele está esperando um milagre de que alguém queira, de fato, doar o órgão do filho que acabou de ir embora. A gente está falando especificamente, gente, do transplante infantil, porque hoje o nosso tema é sobre transplante, mas eu trouxe a mãe do Pedro, que é uma criança que está internada esperando esse órgão, que é o coração. E aí você levantou essa bandeira assim a nível nacional. Hoje Sim. você é conhecidíssima e eu bem sei disso. E a sua história é uma das mais lindas que eu já ouvi na minha vida. O Pedro transmite essa força, você também, essa garra. E a gente está junto com você. Por isso que a gente está aqui hoje. Então me fala sobre essa questão dessa comunicação no Brasil. Como é isso? Como começa isso? Da onde nasce, Ju? Essa etapa de, olha, meu filho precisa do transplante, mas existe uma ponte e essa ponte é uma dificuldade, enfim. Eu quero que você fale sobre isso. É, a partir do momento que a pessoa entra para uma fila de transplante, a gente recebe um registro. Então, ele é cadastrado numa fila única nacional que é Uhum. toda organizada pelo SUS, né? Todo transplante é feito pelo SUS. E aí, quando você entra nesse cadastro, você consegue ver qual que é a posição que você está na fila, né? Como que tá andando, se já teve alguma oferta de órgão ou não. Então, Sim, você tem acesso. A fila é transparente, né? muito até, né, Muito Ju? transparente. Só que a partir do momento que você tá ali dentro, você consegue perceber todas as falhas ainda que existe no sistema As também, lacunas, né, do sistema. que são grandes ainda, né? Uhum. A gente vê muita reportagem de, mas o número de transplantes aumentou em relação ao ano passado. Ah, aumentou, mas aumentou, sei lá, 1.000 casos, né? Ainda não é Sim. uma coisa expressiva, né? Hoje a gente tem 78.000 pessoas na fila do 78 no transplante. geral, No crianças geral, e de todos os órgãos. aham. Crianças são 1.100. 1.100 1.100 crianças no crianças estado no Brasil inteiro, é no isso? Brasil, isso no Tá. Brasil. Né? De coração, a gente tem 56 crianças hoje no Brasil esperando um coração. E Você o vê que não Pedro é um é, deles. não é um número que você fala assim, nossa, é tão Meu absurdo, Deus, né? é, é. Não é um número tão grande. Mesmo assim, as crianças ainda estão perdendo a vida na fila, porque faltam doadores, né? O Pedro hoje é o primeiro da fila, ele já é o primeiro há 5 meses e mesmo Meu assim coração até acelera. ainda não recebeu. Então, porque não basta também, é uma coisa que todo mundo confunde, Tem né? muitas Porque perguntas, não né, é, não é Juliana? bem uma fila, é uma Sim, lista. sim, Então, eu costumo dizer, é como se fosse uma festa de aniversário que sim. você vai dar. Você vai enviar convite para 1.000 pessoas. Quem vai ser o primeiro convidado que vai chegar na sua festa? É Você porque, não assim, sabe. dentro dessa Então, dentro fila dessa lista, qualquer um pode ser contemplado. Por sim, quê? Tem que ter compatibilidade. Então, assim, exato. o Pedro é o primeiro há 5 meses. Nesses 5 meses, eu já vi chegar coração para criança lá de umas 5 crianças. Aí todo mundo me pergunta, mas ô Ju, o Pedro é o primeiro da fila. Por que que ele não recebeu o Uhum. coração e a outra criança recebeu? Eu falei, porque não basta ser o primeiro. O órgão precisa ser compatível, né? De sangue, de perfil imunológico. No caso de criança, o peso também tem que ser compatível. Então não adianta vir um coração de um adulto que não vai servir numa Sim, criança, sim. né? Se vir um coração de outro sangue que não seja o dele, não vai servir para ele. Então vai sempre passando para o próximo No na caso do Pedro, sequência. existe um limite de idade da criança que é o doador para ele receber esse coração? Não, não existe idade e nem sexo, né? Tanto faz, Uhum. masculino ou feminino. O que vai determinar é o peso. Caso de criança, eles aceitam até 2 vezes e meia, 3 vezes o peso da criança. Certo, o peso atual O peso dele. atual, Tá, isso. tá. E é importante as pessoas saberem disso, porque fica realmente muito confuso. E eu acho É, que a questão aí é a falta do acolhimento, até para a população saber disso, para facilitar. sim, Porque, na verdade, Ju, só a gente tem essa ideia de que só sabe o processo quem passa. é. Hoje, eu sempre vou falar isso aqui, porque eu entrei nesse podcast com esse tema, eu sou uma mãe atípica, e tem situações que hoje eu vivo que eu só entendo porque eu estou vivendo hoje. É. Você hoje está numa fila de transplante pelo seu filho, você é a voz dele.
Então, é necessário, gente, toda essa explicação aqui para que a Juliana possa conversar com as pessoas que ainda têm inúmeras dúvidas sobre o transplante de coração e de outros órgãos, e que isso coloca como se fosse uma barreira, né, nessa porta entre a família, o receptor e o doador. Porque existem. Ah, mas a gente não vai citar aqui porque não é ético, mas assim, existem perguntas tão assim desagradáveis, de: "Ai, mas tem pessoas que têm preferência", não existe essa preferência. Isso, existe o Existe que um existe é critério, é prioridade. prioridade, Isso né. existe porque que nem o Pedro, ele hoje tá com um coração artificial, né. Uhum. Antes dessa cirurgia, ele era o número 17 na fila. A partir do momento que ele pôs o coração artificial, ele Ele é entrou numa lista prioridade. de prioridade, ele virou o primeiro Uhum. automaticamente. Aí você vai falar: "Ah, mas ele furou a fila?". Não, é porque é o que eu falei, não é uma fila, é uma lista, e essa Sim, lista é viva. Então, conforme vai acontecendo coisas, eles priorizam quem tá mais grave, quem tem mais risco de vida, né. claro. Então, assim, quem tá no hospital, tá internado, tá com coração artificial, tá Uhum. numa situação pior do que quem tá esperando um coração em casa, como o Pedro já esteve. Então, existe sim essa priorização. Depende de critérios de cada órgão, né. O Uhum. que eu sei falar é do coração, né, então coração Uhum. artificial é um critério de prioridade máxima, né. E hoje o Pedro usa o coração artificial. Usa 5 Existem meses. 3 ou é 4 modelos, ou eu estou enganada? Tem alguns modelos para criança na idade dele, na verdade é só esse que ele usa, que é o Tá, Berlin Heart, né, sim. é uma bomba que fica para fora do peito, que faz ali o papel do coração, né, ele Uhum. assiste o coração, então é como se fosse uma muleta, né. Até as pessoas perguntam: "Ah, mas tirou o coração dele?". Não, É, essa é a minha pergunta, o é, coraçãozinho o dele tá coração lá, dele tá lá, não tira, ele só ajuda como se fosse uma muleta mesmo para o coração dele, então hoje o aparelho faz 70% do do trabalho do trabalho coração dele. cardíaco. É, Aham. E você, quando o Pedro esteve nessa situação tão vulnerável, né, teve um gatilho, Pedro passou mal, Pedro foi pra UTI, eu lembro, ele teve acho que parada, né, Ju, isso. e foi feita a decisão de colocar esse coração artificial no Pedro. Como é essa notícia, Ju, para uma mãe que está ali vivendo todo esse processo, com uma filha menor em casa, como foi isso para você? A gente já estava 5 meses no hospital, né, e Uhum. aí o Pedro acorda numa manhã, tranquila, sorrindo, brincando como sempre, e aí na hora do após o almoço ele teve uma parada cardíaca, de repente, assim, ninguém estava esperando, ele já tinha sido avaliado pelos médicos, estava tudo bem, exames, tudo, então foi mesmo no susto. E aí foi às pressas para o centro cirúrgico, e aí por conta da gravidade não pode instalar direto o coração artificial, precisa estabilizar primeiro a criança, então ele foi para ECMO, né, primeiro, que é Uhum. uma máquina que faz o papel do coração e do pulmão, e aí depois que ele estava estável que ele foi para o coração artificial. Então assim, foi tudo no susto, mas, quando você está internado para um transplante, os médicos eles já avisam quais são os Uhum. próximos passos, Sim, se precisar, né. Claro que a gente nunca imagina que vai chegar nesse ponto, sim. conforme a médica me falava, eu falava assim: "Ah não, mas ele tá bem, não vai O precisar disso, otimismo né". da mãe, né. Não, isso aí é só pra quem tá muito na minha cabeça, é pra quem tá Sim, muito sim. mal, ele tá bem. E foi no susto, foi de repente. E aí eu falo, o coração artificial é aquela história do Deus me livre, mas quem me dera, né. É, Então assim, não queria, vai ajudar, não né. queria, mas Uhum. ainda bem que existe, porque se não fosse isso, ele não teria outra chance, né. Então o coração artificial ele funciona como uma ponte para o transplante, então ele Ele é um amigo, ele é né. um amigo que ele te dá mais tempo, né, o Pedro já não tinha mais tempo para esperar na fila, então o coração artificial deu o tempo que ele precisava para continuar esperando. Ô Ju, e é legal, assim, eu vamos falar um pouquinho das coisas que descontrai a gente, né. Eu vi que você, montou ali uma mini casa, um quarto no hospital, né. Aham. Eu vejo que você interage muito com os médicos, com os enfermeiros, e você é uma mãe que acorda dando bom dia, você leva brinquedo, você interage montando. Ele gosta muito de Lego, né? Lego, quebra-cabeça, ele gosta dessas coisas de E concentração. como foi montar esse ambiente dentro de um hospital para você? Porque, assim, o Pedro é uma criança muito inteligente, Juliana, a gente percebe muito uma inteligência surreal nele, assim, é uma coisa linda de ver o quanto ele é consciente de que ele tem que estar ali, né. É. E como foi para você montar esse lugar ali? Como é para você conviver com o Pedro ali, fazer tudo isso? Quando a gente estava no quarto, a gente não tinha toda essa estrutura que a gente tem na UTI, porque no quarto você fica mais livre, né, e o hospital tem 2 brinquedotecas, então, assim, Sim. a gente saía do quarto, passava o dia na brinquedoteca, voltava à noite para dormir.
Então não havia muito essa necessidade de Sim, de sim. transformar o quarto, né. A partir do momento que a gente foi pra UTI, que tá restrito ali dentro, que não pode sair, Uhum. eu falei: "Bom, agora eu preciso trazer minimamente um ambiente mais Sim, para acolhedor que aqui ele se pra ele, né". sinta, né. Então a gente começou, eu fui na brinquedoteca do hospital e falei: "Olha, vocês podem me emprestar uma mesinha?" Porque lá eles emprestam brinquedo, né. Aí as meninas: "Ai, não sei se a gente pode, a gente empresta brinquedo, mesinha nunca ninguém pediu". É, é. "Ai, vamos falar com a chefe". "Ah, tá bom, então vamos falar com a chefe". Então sempre vão dar um jeito. Aí emprestaram a mesinha pra ele, então agora ele não fica só na cama, ele senta na cadeirinha, na mesinha pra brincar, massinha, quebra-cabeça, eu levo tinta, a gente pinta, os desenhos que ele vai pintando a gente vai pondo na parede, faz um mural, fica todo colorido, E ele super bexiga, interage com você. super interage. Foi aniversário dele, a gente decorou todo o quarto pra fazer a festinha, pra cantar parabéns, né, fizemos ali do jeito que dava. O que eu posso levar pra ele, é um prato que ele come em casa que ele gosta, um garfinho, Sim. né, então eu vou sempre buscando coisas que dá pra levar pra Não, e você UTI, sabe pra criar que um ambiente mais acolhedor. sim, hoje você sabe que você é claro que a gente não pode cobrar isso das pessoas, cada um tem o seu jeito e o seu comportamento e a sua interação. Mas hoje você sabe que você faz uma diferença muito grande com essas mães que passam pelo mesmo problema e que de repente não têm um apoio. Você tem uma família, graças a Deus, né? Sua mãe é maravilhosa, seu esposo também. Você tem amigos, você fez muitos amigos, né, Juliana? É. Hoje, talvez o hospital inteiro te conheça, né? Essa é a mãe do Pedro, É, né? é a mãe do É a Pedro mãe do sempre. Pedro. Então você tem esse carisma, essa vontade de fazer acontecer as coisas. Mas eu acredito muito, como eu falei para você aqui antes da gente começar, que você foi inspiração para muita gente, não só ali dentro, mas fora dali, porque hoje a gente tem esse recurso de tela e informação tecnológica. E você hoje é uma inspiração, uma super mulher, uma super mãe. E eu acho que o Pedro, esse comportamento do Pedro vem desse reflexo seu, essa coragem que você tem. Mães corajosas, filhos valentes, né? Eu sempre falei isso É. para meus filhos. Eu sempre eduquei os meus filhos a olharem para mim e não ver, mas você não vai mostrar seu lado frágil? Não. Eu criei meninos para serem fortes, mesmo no dia mais fraco deles. Como a É. gente mesmo citou aqui, tem dias que você Eu falo acorda até mais tem os altos e baixos, óbvio, é, né, sou ser é humano claro, também. e é importante Mas, eu falar. falo nas minhas fraquezas, nas notícias que não são tão boas, porque nem tudo é flores nesse Sim, caminho, então claro. eu tenho os meus momentos, mas eu não faço na frente dele, porque ele tá ali, claro que eu acho que ele também tem que aprender o que é perder, o que é frustração, o que é fraqueza, vai aprender. Mas eu acho que ainda não é o momento, porque ele tá Não, ali ele é numa muito situação jovem, muito muito vulnerável menino, também, então eu vou pro meu banheiro, eu falo: "O banheiro é o muro chora. das lamentações do hospital", a gente chora, a gente lava o rosto, volta sorrindo, né, então, porque nessa idade, o porto seguro das crianças são os pais, né, então ele tá ali numa situação completamente, adversa, extrema, então ele precisa de um porto seguro, né. Se ele olhar pra mim, para o meu esposo e a gente tá desesperado, acabou pra ele, né, ele Sim, perdeu o porto seguro dele, sim. fala: "Poxa, se a minha mãe tá desesperada, então acabou, né, eu preciso me desesperar também". E como é você conversar com uma criança na idade do Pedro e ter que explicar para ele algumas situações que ele tem que passar pela espera do órgão e falar para ele: "Filho, é um momento". Você conversa isso com ele, você fala que ele está esperando um coração de alguém, e de que forma você fala isso para ele? Tá. Ele sabe, ele sempre soube, desde pequenininho ele toma remédio desde que nasceu, então sempre que eu vou dar um remédio pra ele, eu falo: "Esse aqui é um remédio que você toma pro coração ficar forte". Se eu vou passar um hidratante nele, sempre falo: Vamos passar creme nas marquinhas da vida", né, pra ele encarar tudo As aquilo marquinhas, com no caso, a cirurgia dele. as cicatrizes, então eu sempre chamo de marquinha da vida. E depois quando ele foi internado, eu falei: "Olha filho, agora o seu coração tá muito fraco e a gente precisa de um coração novo, quem vai mandar esse coração é Jesus, então a gente precisa conversar muito com Jesus, para Jesus mandar esse coração para você". Então todo dia ele faz a oração, ele sabe que ele tá ali no hospital, esperando um coração e é Jesus que vai mandar. E aí eu brinco com ele, a gente ficou num quarto que a gente tinha vista para o heliponto do hospital, então Uhum. toda hora chegava um helicóptero ali Sim. com a maletinha, né, com algum órgão, e eu fazia a encenação pra ele, falo: "Filho, ó, agora quando seu coração chegar vai ser assim". Aí eu enceno tudo, Uau! chegando no helicóptero com a maletinha, não sei o quê. Ele adora, ele se diverte.
Aí eu até brinco com ele, eu falo, o médico vai sair do helicóptero com a maletinha e vai falar assim: "Cheguei, Brasil". Então ele já sabe, e ele cobra essa parte. Quando eu faço a brincadeira, ele fala: "E o que que o médico vai falar, Ah, mamãe?". que Aí legal. pede pra contar de novo, tudo. Então, assim, é tudo muito lúdico, né. Ele ainda não tem idade pra ter noção do que é uma doação que vai vir de alguém, né, que é, Aham, aham. então a gente envolve mais no lúdico e a gente fala: "Vai Me vir de lembra Jesus, por isso que vai vir de muito helicóptero", então ele sabe que vai vir lá do sim, céu. me lembra muito um filme que eu assisti há muito tempo, A Vida é Bela, me lembra muito. Agora vamos falar sobre acolhimento, Ju, que é o mais importante, é o tema dessa conversa que a gente quer falar e frisar isso cada vez mais. O acolhimento sobre o transplante, as pessoas entenderem a importância de transplantar na hora da dor, porque quando a gente fala do doador, a gente fala da família que perdeu, Isso. né? E é claro, nem eu, nem você, nem ninguém aqui está preparado para falar, eu vou doar os órgãos do meu parente que foi embora. Isso é muito duro de se falar, né? O que que você acha? Qual é a sua visão, assim, em relação a esse acolhimento nos hospitais, nas famílias? Esse assunto, como é que ele está na sua cabeça hoje? Como é que você sente isso com as pessoas? O que você quer passar para as pessoas Eu hoje? acho que falta ainda a gente perder o medo de conversar sobre isso, Uhum. né? Eu falo, a morte é a única certeza que a gente tem da Claro, vida, e sim, mesmo assim, na sim. nossa cultura brasileira, a gente ainda tem muita dificuldade de falar da morte ou de pensar no dia que a gente vai morrer. A gente não tem essa conversa em casa, a gente não fala assim pro nosso esposo, olha, eu quero ser cremado, eu quero ser enterrado, Ninguém quer ter essa ou eu quero conversa. comprar um túmulo, não sei o que. Nossa, mas quer comprar um túmulo? Você acha que você É, vai morrer? Fala, não, gente, mas é coisas que a gente, práticas que a gente precisa resolver em vida, estando aqui, né? sim. E a doação de órgãos também é uma dessas conversas que a gente tem que ter, né? Muita gente fala, olha, eu sou doador. Aí eu falei, ótimo, parabéns, mas e seus filhos? Aí a pessoa trava. É. "Ah, Não, meus ué, filhos não, não, são muito calma. jovens, É né? isso. Eu falo, então, assim, a gente precisa conversar em casa, porque quem toma a decisão pelos filhos menores de idade são os pais, né? Os pais da criança. E os pais precisam estar em comum acordo. Então, essa conversa precisa ter na família. Por quê? A gente conversa quando tudo está bem. Porque num momento de dor, Já está decidido. já está decidido. E se Uhum. você, num momento de dor, nunca conversou sobre isso, nunca ouviu falar sobre isso, é muito Não vai difícil. rolar, Você não não vai consegue, rolar. não tem nem como julgar essa pessoa, porque é E uma mãe que acabou de perder um sim, e filho, tem né? a questão dos efeitos sonoros, da desinformação e da comunicação errônea que você recebe no momento. Olha, a gente, novamente, eu vou citar, a gente não vai falar do que não é ético aqui, mas a gente sabe que tem aquelas pessoas que falam coisas que não têm nem noção, Tem. Infelizmente, né? dentro dos hospitais também tem pessoas que são contra, e às Sim, vezes acaba interferindo ali na com decisão da informação família, com errada. informação errada, Uhum. né? Esses dias eu vi um relato de uma mãe que ela recebeu a notícia do filho dela, porque hoje só se pode doar órgãos se você está com diagnóstico de morte encefálica, Sim, né? Isso é uma sim. coisa que também a gente precisa falar. E a forma como comunicaram a morte encefálica do filho dela foi assim, É uma sempre tragédia avassalador, avassaladora. é Se ela sempre. não tivesse, conforme estava se fazendo os testes ali no filho dela, ela já Aham. sabia no coração dela. Ela fala assim: Deus, se o milagre não for para mim, eu vou doar os órgãos do meu filho. Então ela já tinha essa certeza no coração dela. Então, uma pessoa que já tinha conversado antes, no momento que veio o diagnóstico, por mais difícil que foi, e mesmo a forma que foi comunicado foi horrível, mas ela já sabia no coração dela que ela Ou queria doar. seja, uma pessoa de espírito tão preparado que sabia e disse que se o milagre não fosse para ela, seria para outros. É isso, Não é isso? é isso. É o que hoje sua posição é estar à espera do milagre, É, não é isso? Então, eu vejo isso numa importância tão grande de acolhimento já dentro do hospital. Começa ali, Ju. é. Porque são duas pontes. A notícia que se dá para quem perdeu um filho de morte encefálica, como você falou, a gente vai tocar nesse assunto. A morte encefálica é o fim. É o fim. É o fim. O que se vai fazer depois daquilo é tempo que corre, é É, rápido. é. E E infelizmente também tem que ser rápido. essa rapidez é o que acelera, assim, mas por E que se tão rápido? assusta. Por que que eu tenho que decidir agora? É, Mas é isso que a gente quer conscientizar aqui, né, gente? Assim, quando você ouvir que alguém, o filho da minha amiga morreu, aí já foram falar de transplante, muito estranho, isso é uma abordagem muito agressiva. Não, existe um tempo, porque a pessoa que está esperando o coração, ela precisa desse tempo para que aquele corpo se mantenha, né, Ju? isso, porque a Tem um partir do tempo. momento que foi diagnosticada a morte encefálica,
a pessoa infelizmente morreu, né. Sim, Então assim, se não for feita alguma coisa para aqueles órgãos, os outros órgãos que estão funcionando, eles vão parar. claro. E não se sabe em quanto tempo vai parar. Não tem como O prever corpo isso. é Pode ser alguns dias, mas pode ser algumas horas. sim. Então é o que você falou, infelizmente parece meio agressivo, mas essa questão do tempo, faz diferença, É, então então precisa ser rápido. na verdade nós temos que falar sobre a abordagem, principal de falar sobre isso com muita naturalidade, com uma percepção, comunicativa, mais abrangente, para dizer que mesmo naquele momento de dor você precisa decidir, porque você tem um tempo para decidir, para que e como fazer isso não doer? É muito É muito difícil, é muito difícil, por isso que é tem que muito ter algum difícil. profissional qualificado e treinado Sim. para isso, E né. você tem uma Existe sugestão, né, para isso, né? existe técnicas de Aham. comunicação, né, que foge do nosso conhecimento, aí é muito específico, né, de um psicólogo, um psicanalista que vai saber melhor essas Uhum, ferramentas. uhum. E existe cursos também para você se treinar em comunicação difícil, existe esse curso. Então acho Sim. que falta ainda E como o treinamento de processo equipe. e como o processo de receptor doador, ele é totalmente sigiloso, né, Ju, se a gente que é mãe de uma pessoa que está esperando um órgão, a gente já quer falar: "Olha, deixa eu conversar com você, meu filho está esperando". A vontade que a mãe É, tem é de convencer aquela família, né, mas claro que isso é uma situação inviável, a doação ela é sigilosa, ela é né, Juliana? sigilosa para os 2 lados, então Aham. quem doa não sabe para quem está indo, para onde está indo, e quem Mas recebe a não ser também não. depois, né, a gente viu o O caso lá no que Luciano Huck, Então, daquela o que família. acontece é assim, como eu te falei, hoje a gente tem em torno de 50 crianças Uhum. esperando por um coração, são poucas, não acontece todo dia. Morte encefálica de criança, graças a Deus, também não acontece Graças todo a Deus, dia, nossa. né? Também não acontece todo dia. Então, o que acontece? Quando acontece uma morte encefálica de uma criança, a família posta nas redes sociais, luto, alguma coisa, né? Doei órgãos. E a família que recebe, em contrapartida, também tá ali comunicando, né? Olha, chegou o coração do meu filho, né? Ó, faça oração, não sei o quê. E aí as pessoas linkam, né? Poxa, aquela família postou que doou, aquela família postou que recebeu. Não tem, Ah, isso e não tudo muito tem. Porque sugestivo. assim, não acontece 10 vezes no mesmo dia, né? Ah, entendi. Então fica fácil através das redes sociais fazer esse link. Então, assim, não é Certo. hospital, não é médico, não é ninguém dali de dentro que passa essa informação. As mães se encontram por conta própria, por conta e risco delas, né? E acaba, às vezes, acontecendo esse Acho que Deus encontro. também faz esses encontros, né, Ju, a gente que fala de fé, você é uma mulher de muita fé, aliás, muita fé, né, e a gente percebe que Deus ele vai dando esses caminhos, né, para a gente poder ter esse acesso que conforta também, É, né, conforta. E como eu já falei, a questão da morte repentina, ela traz uma lacuna. E assim, às vezes a impressão que eu tenho, eu falo isso porque eu vi o caso da Aline, né? Posso até citar aqui que você fez uma live com ela. uhum. Recentemente a Aline perdeu sua filha. E foi uma decisão que ela já tinha tomado dentro dela em algum É, momento, né? ela, na verdade, ela nunca tinha conversado sobre esse assunto, mas na hora ali do momento, daquele choque inicial, ela pensou assim, mas por que não? Né? Ela começou Sim. a O pensar, por quê? choque foi um. Mas por que que eu não doaria? Por que que eu enterraria órgãos que poderia salvar outra pessoa? Foi essa reflexão que ela E fez ali rápida, na hora né? rápida. Ela falou: "Não, Rápida. vamos doar sim". E Inclusive, é, ela chega a dizer que ela teve inúmeros motivos para que ela não tomasse aquela decisão por coisas que ela ouviu, viu, presenciou e passou por falta do acolhimento e do esclarecimento, mas ela foi firme na decisão dela, que muito me emocionou e eu foi, fiquei assim, isso me ultrapassou de uma forma muito tocante, foi. assim, E uma aí guerreira. ela encontrou a família, né, que recebeu o coração. A filha dela doou os 2 rins e o coração, né. Então assim, poxa, pelo tamanho da criança, ela tirou 2 criancinhas Sim, pequenininhas da cara, hemodiálise. Pensa, uma criança que fazia hemodiálise todos os dias, agora que história tá fora da incrível. hemodiálise, né. Outra Que menininha que história vivia no incrível. hospital também como o Pedro, recebeu o coração, já tá em casa. Então assim, eh,
partir do momento que já não tem mais o que se fazer ali, por que não Por que ajudar não outras ajudar? pessoas, E né? é dessa forma que a família tem que pensar, é o por que não? Por que que eu vou fazer depois? Eu acho, Ju, eu tenho total certeza hoje de que com essa conscientização que você está dando aqui para as pessoas, a gente junto aqui nessa conversa, eu acho que tanta gente está em casa hoje que teve a oportunidade de falar, olha, poxa, por que que eu não doei? Você sabe que todo mundo que não doou lá na frente se arrepende. Eu sei disso. Porque Eu fica aquela imagino. dor que meio que, poxa, meio que foi em vão, né? Não criou nenhum propósito a partir daquilo, É né? porque a gente tem uma cultura muito cerimonialista, É, a nós gente quer já brasileiros. finalizar aquele É, ritual, fazer tudo e isso. acabar o assunto, É, né? e outra, a gente também tem a nossa questão emocional. O brasileiro é assim, o Sim, cristão é assim, as pessoas, independente da sua religião, elas acreditam que estar perto de alguém, que talvez tenha um órgão do teu parente, é algo muito forte. E por que não fazer isso? E por que não pensar de forma consciente? Se eu você acho, tem dúvidas, tire suas dúvidas, né, é, Juliana? eu acho que é uma coisa que deve ser tão lindo você pensar assim, caramba, alguém tá aí enxergando o mundo através dos Imagina. olhos do meu parente. Nossa, tem uma criança que voltou para casa, tá brincando É. no parquinho, tá indo para a escola por uma coisa que não Eu ia já ter vou mais além, Ju, eu serventia, já vou né? além. Então é muito. Se você doar uma peça de roupa, não é um quadro comparativo, mas, né, já te deixa com aquela sensação de: "Ah, eu acolhi alguém". Imagina você doar um órgão de quem você muito amou na vida e que você não vai poder mais ter por perto por alguma fatalidade, não sei. É, e eu acho que assim, Imagina. as pessoas ficam muito preocupadas assim, ah, mas e se a pessoa acordar? Eu vou doar os órgãos, eu vou estar, entre aspas, matando, porque ele pode acordar. Então, essa é a maior questão, Vamos lá assim. então, Ju, fala sobre a É, questão da morte encefálica, a diferença. isso, a diferença, porque muita gente confunde com coma, né? Porque a gente Uhum, vê a história assim, ah, tava 3 meses em coma e de repente acordou. Então, se eu autorizar a doar, ele pode uhum. acordar. Então, assim, é uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? O coma, ele é um trauma cerebral grave, né? Então a pessoa fica ali como se estivesse dormindo, mas o cérebro tá ali funcionando, os outros órgãos estão funcionando, tem uma chance ali de reverter ou não, né? A gente não sabe. Uhum. Mas existe sim uma chance de acordar do coma e de O levar uma corpo vida tem uma normal. reação, né, Isso. A neurológica. morte encefálica não, é a parada total e irreversível do cérebro. E o cérebro a gente sabe que é o que comanda o corpo todo. Então, a morte encefálica já é considerada morte legalmente. A partir do momento que tem o diagnóstico, o atestado de óbito é assinado com a data e horário daquele diagnóstico. E isso é Então, feito com pelo menos 2 ou 3 profissionais isso, então diferentes? existe um protocolo. Então, vamos supor que está lá o paciente, eles estão com suspeita de que seja uma morte encefálica. Eles vão abrir um protocolo. Então, esse protocolo é feito por dois médicos diferentes que não Uhum, têm relação nem com o paciente e nem com certo. Para transplante. ter, E nem com visões transplante. Então, não adianta falar, diferentes. ele vai dar um, Aham, um, um diagnóstico errado porque ele é do é. transplante. Não, o médico não tem nada a ver com o transplante. Uhum. Então, é feito todos os testes, são vários testes rigorosos que fazem para garantir que não tenha nenhum erro, para garantir que aquela pessoa não esteja em coma, né? Sim, Então é sim. isso mesmo. Então, quando foi aquele caso do jogador de futebol que viralizou, que falou, ah, ele acordou da morte encefálica. Não, ele não estava em Acordou do morte encefálica. coma. Abriu o Uhum. protocolo deu negativo, ele não estava em morte Sim, encefálica, foi diagnosticado coma e ele acordou. isso é importante Então, são falar. coisas diferentes. É É, porque sai é, no jornal a matéria é. e as pessoas que As são. E as pessoas informações são leigas, e as errôneas. pessoas aceitam, Sim, né? sim. Então a gente tem que sempre buscar a passar uma informação verdadeira, uma informação honesta, né? E entender os passos que existem. Então, abrir o protocolo não significa que está em morte encefálica, né? Então vai fazer todos os testes para garantir que está mesmo ou que não está, né? Ju, quando você recebe uma notícia lá do outro lado do Brasil que existe, quando é que começa essa notícia? É isso que eu quero saber. Por exemplo, em que momento você recebe a notícia de que existe uma oferta de órgão para o Pedro? É a partir do momento que finaliza esse protocolo ou quando ele se inicia? Por exemplo, Juliana, olha, tem um doador lá do outro lado do Brasil que está em possível morte encefálica e será constatada. Enquanto isso, se prepare. Existe uma preparação emocional para você como mãe? Alguém te avisa? É falado? O hospital recebe essa informação? Não, nem o hospital recebe também. Quando inicia um protocolo de morte encefálica, é
o hospital que tá lá o doador. Então, não é Uhum. avisado nada, ninguém tá sabendo de nada, né? A partir do momento que fechou o protocolo, é morte encefálica. Então, o próximo passo é conversar com a família, Ah, da dar a notícia. notícia para família. Conversou com a família autorizou, ó, sim, vamos Aí doar. começa a corrida Aí que contra o começa. tempo. É aí que Uhum. começa. Então, o hospital do doador vai jogar essa informação no sistema, é tudo eletrônico. Então, Tá, joga no sistema e aí o próprio sistema faz o cruzamento com as pessoas da fila. certo. E aí ele vê quem que é a pessoa compatível. Mas e aí, quando o órgão está muito longe, existe uma distância limite? Por exemplo, você está em São Paulo, a pessoa está em Manaus, isso impossibilita do órgão chegar a tempo e dizer, não, Ju, não é o teu ainda, vai ser de outra pessoa pelo tempo da espera. Existe isso também? Existe, porque o Brasil é muito grande, né? Sim. Muito grande. O coração, ele resiste 4 horas fora do corpo. Caramba, 4 horas, 4 horas. Juliana. Então, assim, a gente aqui em São Paulo dificilmente vai receber um órgão da região norte, né? Não, não dá tempo de chegar. Então, tanto que a primeira oferta, ela é regional. Então, a oferta Sim. é feita ali na sua região. Ah, não A tem... A prioridade. prioridade é regional. Uhum. Então, não tem ninguém compatível na sua região. Aí, a gente oferece Aham. nacional para outra Tá. região, né? E isso E é só, por isso, assim, eu sei que você não está focada em outros órgãos, mas para o coração em específico, 4 horas. Para os outros órgãos também, será que é essa? cada órgão tem um tempo. Aham. Eu não sei exatamente o tempo, mas eu sei que fígado é em torno de 8, 9 horas, rim é mais tempo, 12, às vezes 24 horas, dependendo da E sobre conservação. a parte de trazer o órgão, Ju, o governo, ele custeia isso, ou isso é uma atitude, ou alguém, um empresário que queira doar e falar, não, eu vou doar meu tempo, minha aeronave. Como é feito esse protocolo também de trazer esse órgão para o A hospital? logística ela é toda feita pelo SUS, tá? Então eles vão dar um jeito de buscar esse órgão, um avião da Força Aérea, alguma coisa assim. Até o ano passado. A partir do ano passado, entrou um Eu lembro projeto desse que projeto, chama, muito me que emocionou, chama nossa. Transplantar. Então, Uhum. é uma associação sem fins lucrativos, onde empresários que têm Que inclusive aeronave qualquer empresário, né, Ju, pode se cadastrar nele, pode se né? cadastrar, é super fácil. Entra lá no site Sim, sim. Transplantar, e você se cadastra, se você tem um jatinho, um helicóptero, qualquer aeronave, e tem que ser 100% doação, né? cem por Então, cento, gente. Quando o você entra lá no piloto, sistema, combustível, né? você já vê aquela lista de critérios, referências, o que você tem que preencher, porque não pode ter nenhum mal-entendido. Ah, eu não sabia, né? É, e graças a Deus tem muitos empresários que estão Sim, doando horas de voo e a gente está vendo uma mobilização maior, porque que nem o Pedro, no começo do ano, ele teve uma oferta de órgão que foi recusada por falta de logística. ai, Então, assim, gente. a logística é muito importante também. E se não Por tem, falta de se não logística, tem, se não Juliana. tem avião, não tem avião, como é que vai trazer, né? Então, esse projeto do transplantar é incrível, porque está É, viabilizando também, e sim. não só isso, viabiliza buscar órgãos mais longe, porque nem toda cidade tem aeroporto. Mas eles estão pegando helicóptero de vários lugares do Brasil e estão conseguindo viabilizar, né? Esse ano teve lá no Incor o transplante de coração do coração que veio de mais longe da história do Incor. Então, através do transplantar, eles conseguiram ir Era buscar. de uma Era de criança? uma criança. O SUS já tinha falado que não tinha como buscar, Gente, como e aí pode eles isso? acionaram o transplantar buscou. E deu E assim, certo. quando o SUS fala, não temos condições de buscar, você já pensa assim, ah, não dá tempo de pedir recurso, não dá tempo não dá tempo de fazer nada, você É tem que tudo viver o muito momento ali, rápido. é tudo muito. As pessoas não ficam nem sabendo, né, Juliana? Não fica. Ah, na verdade, assim, quem tá na Envolvido, fila de né? transplante, a Aham. gente fica, porque, como eu falei, a gente tem acesso. Então, quando eu puxo o prontuário do Pedro, com o cadastro dele, eu vejo lá, é, oferta, tal data, recusado e o motivo da recusa, Você falou né? aí, eu tô aqui prestando atenção em tudo que você tá falando, porque para mim tá sendo demais essa conversa aqui. Você falou quando o Pedro teve a oferta do coração, né? Meu Deus, como foi isso pra você, assim? Olha, tá chegando o coração do Pedro. Como foi, Ju? E como foi o pós de saber que Ele teve agora em junho, ele teve uma oferta verdadeira mesmo. Ó, chegou o coração, o órgão é bom e tá próximo, é de São Paulo mesmo, então vai chegar rápido, então a gente já precisa agilizar. Então ele já ficou em jejum, tomou banho para cirurgia, começou a receber as medicações para o transplante. Uhum. E aí, faltando 1 hora para ele ir para o centro cirúrgico, vem a doutora e fala: olha,
o cross-match, né, que eles chamam de cross-match, que é o exame que cruza receptor com doador, deu positivo, a gente não vai poder transplantar o Pedro com esse coração, porque é risco grande de rejeição em sala de cirurgia. Esse é o exame principal para que a cirurgia seja realizada. É, Fala um pouquinho sobre ele. ele chama perfil imunológico, né? Então, Uhum. assim, quando o órgão é compatível de sangue, de peso, eles vão para o perfil imunológico. Então, aí que cruza mesmo doador com receptor. E isso tudo, a princípio, é feito virtualmente, né? Então, eles escolhem o exame do doador e o exame, no caso do Pedro, já está no sistema. Então, eles cruzam via sistema e aí eles conseguem detectar isso. E isso ajudou muito a melhorar os casos de rejeição, né? Certo. Porque É, tinha muita sim, rejeição em sim. mesa de cirurgia e rejeição na mesa de cirurgia É não tem o fatal. que fazer, é É fatal, fatal. né? Então eles conseguiram reverter a grande maioria dos casos de rejeição hiperaguda, que eles chamam, por conta desse Que é exame, melhor que é detectar melhor. Então, assim, antes, quando veio a notícia, é claro, você se frustra porque você tava ali, né, pô, mas você sente um mas eu senti um alívio. alívio, porque eu É, falei assim: "Nossa, era rejeição na mesa de meu cirurgia", então para mim Deus. foi um livramento. É. E a sensação do sim é tão boa quando fala: "Tem um coração para o seu filho", Que assim. você Nossa, a sensação que eu senti eu não me esqueço e foi tão boa que eu só agradeço, que eu falo: "Nossa, obrigada Deus por eu ter tido uma amostra grátis", porque a eu ia sensação falar isso, mas a eu sensação foi achei que eu muito ia boa, e é, eu não consegui ficar triste depois. Então eu falei: "Eu quero guardar essa emoção que eu guardar senti esse num potinho pensamento, e levar do comigo, porque é muito quase. gostoso". É porque o quase com Deus, ele é mais suave. É. Quando você tá ali estruturado, com fé que tudo vai dar certo, o quase é como se você estivesse chegando à maratona e de repente você ficou um pouquinho E cansado, aí vai ter veio que uma aguinha, né. diminuir, ou tomar aqui uma água, É. né. Ju, eu queria falar um pouquinho sobre fé. Você recentemente fez várias correntes de oração e você mobilizou o Brasil inteiro com isso. Você tem a sua fé muito estruturada, a gente percebe isso, e eu sou admiradora da sua fé. E eu vi que você deixou o Pedro algumas vezes no hospital para ir até lugares sozinha durante a noite, fazer vigílias, né. E eu queria alguns minutos para você falar sobre isso com mães que precisam te ouvir, sobre essa questão de se manter firme diante dessas situações imprevistas e continuar tendo fé sobre esse assunto. Eu acho que a fé, eu acho que é o principal pilar para passar por todas as adversidades. Eu sempre acredito que não existe sofrimento em vão. Tudo que a gente passa de momentos desafiadores é para o nosso crescimento e nosso aprendizado. Que eu falo, Deus não colocou ninguém aqui para sofrer, né? Ele É, colocou aqui para a gente crescer, aprender e evoluir. E só que a gente é ser humano, às vezes a gente é. precisa de uma dor para aprender. Nem sempre a gente Uhum. vai aprender no amor. E Jesus mesmo falou, né: "No mundo teremos aflições, mas Sim. tenha bom ânimo que eu venci o mundo". Então, assim, a gente não tá livre de ter desafios, mas quando a gente tem a fé fortalecida, a gente consegue passar com isso com mais leveza, com mais paz, e acreditando que tudo aquilo tem um propósito, não é em vão o que a gente Tem está um alvo, passando. né, Ju? Tem um alvo. E eu sempre fico procurando um propósito em tudo, né. Então eu falei: "Poxa, nunca no Brasil foi feita uma campanha para doação de órgãos infantis". Né, eu sou a primeira pessoa a levantar essa bandeira, A gente então, pode chamar poxa, você de uma embaixadora hoje dessa campanha. então, assim, precisava do Pedro passar Sim, por isso para sim. mudar algo, né. Outra coisa que aconteceu nesse processo também, a gente descobriu que muito coração era recusado por falta de Esclarecimento, né. exame. Tem um exame, o ecocardiograma, que é um exame para detectar a Simples função do coração, demais. é um exame simples, né, um ultrassom que faz no coração para ver se o coração está funcionando. Então todo doador de coração precisa desse exame para ver se o coração está funcionando. Você não vai doar um coração que você não tem Sim, certeza claro, se claro. está funcionando direito. Eu percebi nessa jornada que muitas crianças perderam o coração porque o doador não tinha um exame simples. Então a gente fala, poxa, então vamos atrás de E resolver você isso. ficou assustada com a quantidade de informação sobre notícias tão vulneráveis, assim, tão fáceis, tão simples de resolver. Não te deu um susto, assim, de falar: "Caramba, mas espera aí, isso aqui não se resolveu por causa disso aqui que é tão É isso, que é tão simples, simples?" então eu preciso fazer alguma coisa. Então eu tô sempre, assim, É, em busca de vários propósitos. Agora eu esbarrei, né, essa coisa do ecocardiograma, eu criei um projeto de lei, então já tá lá no Senado pra olha gente aí. melhorar isso. Agora eu esbarrei na comunicação, eu falei: "Bom, então agora eu preciso sentar, né, pra ver como que a gente pode melhorar a comunicação com a família doadora",
né. Então sim. agora é um novo propósito aí no meio de tudo E isso. isso faz com que você seja uma pessoa totalmente receptiva aos convites que você tem de gravar, de falar, de dar entrevista, porque você quer que a sua voz chegue para o Brasil inteiro, não para o mundo, né. É isso. Você Porque a precisa gente, desse alarde. quando você tá ali, você se sente Sim, muito sozinho, porque dá a impressão que você tá gritando pequenininha é. e alguém precisa te Mas é ouvir. bem isso, né. E então a gente precisa fazer isso aí, porque eu percebi que se não é a mãe que tá ali, ninguém faz. Então precisa, assim, eu tenho uma amiga que é transplantada, ela fala assim: "Poxa, Ju, quem deveria estar fazendo isso é quem já passou pelo processo". Né, Exatamente, não quem está no exatamente. processo fazer mais isso. Eu falei: É. "Poxa, mas é que se eu não faço, ninguém faz". E é uma coisa que eu abracei mesmo, e após o transplante do Pedro, é uma coisa que eu vou continuar, eu não tô fazendo só pelo Claro, Pedro, a gente percebe né, isso em então é uma você. coisa que a gente vai estando dentro, a gente percebe as falhas que existem, eu sempre tenho esse olhar, assim, não de julgar, de criticar: "Pô, isso aqui é falho", não, eu falo: "Tá, isso aqui é falho, mas como a gente pode resolver isso?". Então eu tenho sempre esse olhar crítico de tentar resolver cada situação que eu vejo que vai aparecendo. Sim. Hoje, eu vejo que a conscientização principal começa entre os profissionais de saúde que acolhem a pessoa que perdeu o ente. Então, o meu apelo hoje é para que essas pessoas tenham total consciência da quão grande é a necessidade de que essas pessoas sejam muito acolhidas nesse momento de perda, para que o receptor tenha essa oportunidade de receber esse órgão o mais rápido possível. Então, a nossa conversa aqui hoje é para que você, eu estou dizendo isso com muito carinho, porque eu tenho pessoas na minha família que são profissionais de saúde, trabalham dentro de hospital, minha irmã, minha mãe também foi enfermeira durante muitos anos. E para que você tenha esse cuidado de, eu sei que a vida cotidiana leva a gente por caminhos que a gente fala, poxa, mas acontece todo dia morre gente, todo dia. Esse assunto ele é muito pautado assim, né? Você já reparou? Ah, não, mas quem trabalha no hospital tem que ser um pouco frio, não. Lembre-se dessa conversa de hoje, que tem uma mãe esperando por um coração e que ela precisa da sua ajuda, de você, para que você auxilie ela nessa ponte que a gente está fazendo aqui agora, essa importância de conscientizar sua família, seus amigos, seus vizinhos, as pessoas do seu trabalho, falar sobre isso. Falar sobre isso, que seja natural essa conversa, Exato, né. E eu sim. recebo muita mensagem de gente falando assim: "Ah, mas eu tenho doença X, não posso ser doadora". Eu falei: "Não tem problema, mas você pode conscientizar Você o outro pode a ser, falar, você né? pode aprender e plantar essa semente". No meu Instagram, vira e mexe, eu faço alguns quiz, assim, né, para as pessoas ir aprendendo. Sim, sim. E eu lembro que no começo que eu fazia, todo mundo errava tudo, agora a maioria acerta tudo. Então, assim, a gente tá É verdade, também eu já fazendo participei. Fazendo um trabalho educativo ali de ensinar as Sim, pessoas o que claro. é morte encefálica, os etapas, os processos, quem pode, quem não pode doar, como que é feito. Então, assim, o pessoal tem aprendido muito também, né. E dá para deixar essa conversa leve, Sim, dá para deixar essa conversa bastante informativa. Dá para você até, de uma forma muito educada e sensível, até descontrair isso com a sua família, falar: "Olha, se acontecer, vocês já sabem, eu quero isso". E como eu falei, a coisa de ser incompatível, existe gente, existem várias etapas até a doação, não se é, preocupe. é. Não é uma coisa imediata, assim. Claro, a gente precisa da rapidez, como já foi falado, né, mas dentro dessa rapidez, existe várias etapas que você ainda terá que passar. E, assim, Sim, e é sigilosas, muito criteriosas, né, é. olhada com luneta, E às né. vezes esbarra também nisso assim: "Ah, tá bom, mas se eu doar, se eu aceitar doar, quanto tempo vai demorar, né, até acontecer esse processo?". Às vezes demora 1, 2 dias. Uhum. E aí a pessoa fala: "Poxa, ah, não, mas eu quero já fazer logo o velório, o Sim, enterro, né, não sim. quero esperar". Mas eu fico pensando: "Poxa, mas é 2 dias a mais que você Que vai estar você vai ali do ficar lado da ali com o seu pessoa, parente. É né, duro falar sentindo isso, sentindo o mas cheiro da pessoa, estando ali, né, é. dar um abraço quentinho". Então, assim, aproveita, são 2 dias a 2 mais, dias a né. mais E e se despedindo, né. isso, E a gente sabe que esse assunto ele sempre vai ser doloroso, sempre que a gente sim. falar sobre Sim, é doloroso, é eh, delicado, mas precisa ser falado, precisa ser porque falado, tem vidas que dependem, que né, disso. super dependem disso. E assim, Ju, você não é a primeira, não vai ser a última e nem a única. É, O que você é aqui hoje é uma voz, e isso. uma voz que o Brasil inteiro quer ouvir. E a gente nunca sabe
qual posição um dia a gente vai estar na vida, É, né? De ser é. doador ou de precisar receber um órgão, mas estatisticamente falando, você tem mais chances de precisar receber um órgão Uhum. do que de ser um doador. Sim. Então a gente precisa levantar essa bandeira mesmo sem estar precisando, sem ter ninguém que precise, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Sim, com certeza. E eu, assim, como eu te falei, eu sou muito grata por você ter vindo aqui hoje conversar com a gente sobre esse assunto. Eu sei que é um assunto muito, muito grande, que a gente tem muita coisa para falar. Eu não sou médica, né? Mas você também não é. Mas hoje eu acho que você é a pessoa mais indicada para falar desse assunto. Talvez o médico não tenha tempo, não tenha disponibilidade. A gente tem acesso com alguns médicos que trabalham nessa área, mas você é a pessoa mais indicada para falar sobre isso. Você é a pessoa que eu quis que estivesse aqui hoje para falar sobre esse assunto nesse dia 27, que é tão importante, que é o Setembro Verde. Setembro Verde é. Fala do Setembro Verde. O que que é o Setembro Verde? O Fala para as Setembro Verde é pessoas. o mês da conscientização, né? Onde o Brasil todo está focado em Uhum. falar sobre isso. Mas eu desejo muito que a gente tenha o Ano Verde, né? Sim, Que é o todos ano os, inteiro, que né, todos Ju? os meses, todos os dias seja dia de falar. Então, quando você ver um vídeo de alguma mãe falando que a criança precisa, adulto, né? Precisa de um órgão, compartilha. Não custa nada você compartilhar. Às vezes você não sabe como abordar sua família, não sabe como falar. Compartilha um vídeo de alguém que está na fila, né? Isso vai tocar as pessoas. Aí você fala, mas eu só tenho 10 seguidores. Eu falei, não importa. Às É. vezes, Você a doação começou, vem dessas 10 é, pessoas, é. né? Então, assim, não tem problema. Eu vi um vídeo de uma mãe que eu fiquei impressionada. Ela fala assim: quando minha filha recebeu o coração, a família que doou, uma semana antes, tinha assistido um vídeo da minha filha. Olha, Deu falando do caso dela, tudo. E eles só doaram porque lembraram desse vídeo. E entenderam, né? por coincidência, foi para a filha dela. Então, assim, Uhum. às vezes a pessoa nunca parou para pensar nisso. E aí, quando ela pensa, ela entende, ela vê que tem pessoas por trás daquela fila, né? Não são só nomes e números, né? São pessoas, são vidas, são famílias que dependem de um sim, de um desconhecido, no seu momento de maior fragilidade, para continuar vivendo. Hoje a nossa luta é pelo sim. É pelo Não é sim. isso, Juliana? É Eu isso. fiz um texto para você, eu quero ler. Ah. Vamos ver se eu vou conseguir ler. Eu fiz um texto pensando no que eu penso sobre você hoje. Para mim, você é uma figura muito importante, Brasil inteiro. E novamente eu quero te agradecer por essa visita aqui na nossa mesa, na nossa bancada. E eu desejo muito que essa nossa conversa chegue a milhares de Vai pessoas. chegar. E para você que tem curiosidade de saber sobre o caso do Pedro, da Juliana, a mãe do Pedro, entra no Instagram da Ju. Qual que é teu Instagram, Ju? É @Pedroca e Laís. Ela colocou isso em homenagem aos filhos, tá, gente? Porque quando eu Isso. conheci a Juliana, era a Juliana Matias. É. Aí, de repente, eu tô lá procurando Juliana Matias, não acho. E aí encontrei Pedroca e Laís, que É. é os filhos da Ju. Bom, Ju, eu vou ler para você, tá? Tá Eu trouxe um bom. presente para você também, a gente vai entregar. Vamos lá. Hoje, muita gente na gravação desse episódio aqui no canal conheceu a Juliana. E por que não dizer o Brasil conheceu a Juliana, mãe do Pedro? Hoje o Brasil conhece sua força, conhece a sua garra, conhece a sua determinação, a força de uma mãe incansável, a garra de uma mulher que não desiste da sua jornada. E que garra, né, Ju? Uma leoa, uma mulher forte que tem total convicção da sua jornada, que nunca foi e nunca será fácil, mas ela está de pé. O Brasil, Ju, hoje conhece a determinação e a coragem dessa esposa, mãe, filha, amiga, que, mesmo dentro das suas limitações, ainda encontra forças para lutar por uma causa que não é só sua, mas de muitas famílias. E que esperam ansiosamente o sim de alguém que perdeu o seu grande amor. E como é difícil, né, Juliana? Ju, meu desejo e o desejo de todas as pessoas, mães, é que você tenha cada vez mais espaço, que você tenha cada vez mais voz e fé, que as suas orações sejam ouvidas e atendidas, e que todos nós possamos ver, ouvir e viver o seu grande testemunho de cura e do incansável Pedro que está lá te esperando, através de uma oferta positiva e bem-sucedida, o transplante. Hoje o nosso clamor é pelo sim e de muitas famílias que sejam salvas através da sua força e da sua coragem. E que se levantem muitas Julianas
não só pelo Brasil, mas pelo mundo inteiro. E não apenas a mãe do Pedro, mas a mãe do João, da Maria, da Sara, do Guilherme, da Maria Clara. Mulheres que hoje estão sendo visitadas e tocadas pela sua linda história de amor e fé, e pela entrega pelo que é mais belo, a vida. Que lindo. Obrigada. Então, Ju, obrigada. A gente trouxe um presente para Juliana. Gente, eu até chorei aqui, mas eu sempre choro. Obrigada. Ju, esse é para você. O Claudião vai te entregar aí. Obrigada. Ai, que lindo. Eu amo Gente, orquídea. obrigada. Hoje foi diferenciado aqui o nosso papo, Obrigada. mas super valeu a pena. Essas flores é do Brasil para você, Juliana. Obrigada, linda. Eu amo. As Obrigada de flores verdade por você Obrigada estar pelo aqui. convite. É sempre bom falar sobre o assunto. Eu sei que é delicado, é dolorido, mas precisa ser conversado, porque eu acho que quando a gente silencia, é pior, né? A gente acaba não salvando vidas, né? E se a gente tem a oportunidade de salvar, Sim. por que não, né? Gente, muito obrigada. Até a próxima. A gente fica por aqui e logo mais vai estar no canal. Espero vocês até lá. Acabamos. Nossa, E...